Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e todo ano, nessa época, as mesmas perguntas surgem. O Oscar ainda é relevante? O Grande Prêmio da Academia tem a mesma importância que tinha antes? A cerimônia perdeu o seu prestígio? Eu já perdi as contas de quantas matérias eu vi indagando essas questões e com o Brasil presente no Oscar pelo segundo ano consecutivo, eu resolvi fazer o vídeo mais completo possível para tentar responder a tudo isso. A percepção de que o Oscar se tornou mais ou menos relevante tem fatores que são objetivos e subjetivos. Vamos começar por esses aqui, tá? Eles dependem muito de uma ideia coletiva sobre a importância dessa premiação. Embora ela permaneça já há décadas como a mais importante da indústria do cinema, a noção sobre a influência dela muda dependendo de quem está analisando. Para a maioria dos brasileiros que acompanham o cinema e, na verdade, até para quem não acompanha tanto assim, é muito fácil afirmar que o prêmio ganhou um peso muito maior nos últimos 2 anos do que nos anos anteriores. E os motivos para isso são muito óbvios. A presença do Ainda Estou Aqui e da Fernanda Torres no ano de 2025 e do Agente Secreto e do Wagner Moura agora em 2026. Os números recorde de audiência da transmissão do evento no nosso país mostram isso claramente. No entanto, eles não comprovam que o prêmio ficou mais relevante, só que nós começamos a nos importar mais com ele do que antes. Essas coisas acontecem em alguns ciclos ao longo dos anos e precisam ser contextualizadas, mas, como eu disse, elas são subjetivas. Numa análise mais macro, falando de audiência mundial ao longo das décadas, a gente percebe uma queda drástica de popularidade depois dos anos 90. Os anos 30 e 40, na chamada Era de Ouro de Hollywood, o Oscar virou uma espécie de símbolo de excelência. Nas 2 décadas seguintes, a premiação se consolidou junto ao público com as transmissões da grande noite pela televisão pela primeira vez. Mas foi em 1998 que os números bateram recordes até hoje insuperáveis. Naquele ano, muito por conta do grande fenômeno de Titanic, do James Cameron, e astros em ascensão como Leonardo DiCaprio, Kate Winslet e outros tantos, o Oscar teve 57 milhões de espectadores somente nos Estados Unidos. A premiação, que já era super relevante há muitos anos, atingiu ali o seu auge de popularidade, digamos assim. Para se ter uma ideia, a audiência norte-americana foi de 9,85 milhões de espectadores em 2021, naquela que ficou conhecida como a premiação mais chata de todas. Ok, existe um grande ponto a se considerar, havia uma pandemia em curso que atrapalhou e muito as coisas. Mas nos anos anteriores a situação já vinha bastante complicada. Foram 26,5 milhões de espectadores em 2018, 29,6 milhões em 2019 e 23,6 milhões em 2020. Muito distante do auge. O que explica essa queda ao longo dos anos? Algumas questões. Há que se considerar, por exemplo, que os hábitos de consumo mudaram. A luta por atenção nos últimos anos é certamente muito, mas muito mais disputada do que era em 1998, quando não existiam as redes sociais e os serviços de streaming nos bombardeando de conteúdos diferentes. A própria qualidade da cerimônia, como um grande evento de entretenimento televisionado, nem sempre foi a mais cativante. Quem lembra da apresentação do trio liderado pela Amy Schumer, por exemplo, em 2022? Para sorte dela, quase ninguém, porque todo mundo lembra só do tapa do Will Smith no Chris Rock. Decisões da academia ao longo da última década também não ajudaram muito na popularidade do Oscar. Existem pesquisas que mostram, por exemplo, que o público deixou de considerar a premiação como um reflexo dos seus gostos e do que se entendia como qualidade cinematográfica. E vale sempre lembrar que algumas polêmicas também afetaram a imagem da premiação. Um dos anos mais famosos foi o de 2016, com o chamado Oscar branco, em que nenhum ator ou atriz negra foram indicados em nenhuma das 4 categorias principais de atuação. A lista de indicados certamente refletia os gostos de votantes mais velhos e conservadores que ainda dominavam a academia, mas certamente não fazia sentido numa sociedade que já não tolerava mais a falta de diversidade e de representatividade. A hashtag OscarSoWhite surgiu junto de muitas críticas e até anúncios de boicote por parte de artistas como o Spike Lee e o Will Smith. Se por um lado os protestos geraram uma queda de popularidade, por outro eles resultaram em respostas importantes. A academia não só reconheceu que o seu quadro de votantes era formado majoritariamente por homens brancos de idade avançada e estadunidenses, como começou, enfim,
a se diversificar. O corpo de votantes do Oscar passou a ter mais mulheres, mais pessoas não brancas, mais artistas independentes e de fora do eixo Estados Unidos, Europa Ocidental. Diferentes categorias passaram a ter artistas de diferentes origens e a chamada ala internacional, que eu sempre menciono aqui, se tornou mais representativa, forte o suficiente para fazer filmes em língua não inglesa terem chances e até chegarem a vencer o Oscar, como foi o caso histórico do sul-coreano Parasita, o grande vitorioso de 2020. Vale a pena deixar claro que essas mudanças não agradaram a todos. O aumento de diversidade também gerou algumas tensões culturais. Há quem argumente que essas inclusões ainda não são suficientes. Somente 3 mulheres, por exemplo, venceram o Oscar de direção até hoje, mas existem também aquelas pessoas que acreditam que a premiação se politizou demais com essas mudanças e que força a barra na questão de representatividade, que muitas vezes teria virado estratégia de campanha, inclusive. Enfim, questões que fazem parte das discussões socioculturais ao longo dos anos e que, de uma forma ou de outra, também impactam a grande premiação da indústria cinematográfica. Apesar da queda inquestionável de apreço popular no fim da última década e início da década atual, o Oscar parece estar se recuperando junto à audiência em anos recentes. 2025, por exemplo, foi o ano da retomada, com 19,7 milhões de espectadores somente nos Estados Unidos, acompanhando uma cerimônia bem estruturada e bem conduzida pelo grande Conan O'Brien, considerado um sucesso e que vai estar de novo na apresentação de 2026. Por fim, eu gostaria de superar aqui a questão do Oscar como sinônimo de qualidade. Quando a gente vê filmes que claramente não são os melhores do ano, e um filme diferente pode ter vindo à cabeça de cada um de nós nesse momento, uma acusação muito recorrente é dizer que ter vencido o Oscar não é mais como era no passado, quando, supostamente, o melhor sempre vencia. Essa é uma afirmação muito frágil e que, no fundo, não se sustenta. Porque, na verdade, não é que o Oscar não é mais sinônimo de qualidade. Ele nunca foi. Basta lembrar que Cidadão Kane, Um Corpo que Cai, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Taxi Driver, Toro Indomável, Os Bons Companheiros, Apocalipse Now, O Resgate do Soldado Ryan, entre outros filmaços, não venceram o Oscar de melhor filme. O Oscar é muito mais um concurso de popularidade do que de qualidade. Tem campanha e um longo processo de convencimento dos votantes e eu ainda pretendo fazer um vídeo explicando somente como essa parte funciona. Resumindo, isso deixa o prêmio menos importante? Não necessariamente. Tem gente que se incomoda com isso, mas eu acho que se trata apenas de entender como funciona para não haver decepções e afirmações falsas. A percepção de que a qualidade de alguns vencedores decaiu nos últimos anos, no entanto, não deixa de ter um fundinho de verdade, embora isso seja subjetivo. Isso porque, em 2009, a Academia fez uma mudança importante no método de votação do Grande Prêmio da Noite, implementando o chamado voto preferencial. Eu já expliquei algumas vezes aqui como isso funciona, mas resumindo, os eleitores não escolhem só o seu filme preferido, e sim ranqueiam todos os concorrentes. Os menos votados são eliminados sucessivamente e os seus votos são redistribuídos conforme as segundas opções até que alguém alcance a maioria absoluta. Ou seja, para vencer o Oscar de melhor filme, a produção não precisa apenas ser a preferida, mas ser pouco preterida. Com isso, a Academia fomenta mais um filme que atinja um certo tipo de consenso e desagrade poucas pessoas. Na prática, o voto preferencial não premia o filme mais amado, mas o menos rejeitado. E essa decisão vem sempre acompanhada de uma crítica de que a premiação favorece muitas vezes filmes pouco marcantes. Então, nesse ponto, o argumento de que os grandes vencedores têm menos qualidade do que no passado faz sim algum sentido. A ideia aqui foi tentar contextualizar o Oscar dentro do seu tempo, entender de onde ele veio, como ele chegou até aqui e por que a percepção sobre a sua relevância muda tanto ao longo dos anos. A premiação mudou, o público mudou, a indústria mudou. Mas, apesar de tudo isso, o Oscar segue sendo um prêmio de enorme prestígio, desejado por estúdios, cineastas e artistas do mundo inteiro. É claro que existem exceções. Há quem diga que não precisa de um Oscar, como a Amanda Seyfried comentou recentemente, e há quem afirme que o prêmio acabou, de certa forma, atrapalhando a sua carreira, como a atriz Melissa Liu também mencionou nos últimos dias. Mas até ela fez uma campanha super agressiva e inusitada, inclusive, para ser indicada e vencer em 2011.
No balanço disso tudo, a estatueta ainda funciona como um selo que é muito poderoso, capaz de alavancar as trajetórias, abrir muitas portas, garantir novos projetos e inclusive consolidar nomes dentro da indústria. Era isso que eu tinha para dizer, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre a relevância do Oscar. Espero que ele tenha sido explicativo o suficiente. Tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Discordou de alguma coisa, comenta também com a educação. Curtiu? Comenta também, que eu sempre gosto de ler os elogios e comentários de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo e tchau!